Que o Brasil é um local cheio de coisas bizarras, aleatórias e suspeitas, isso meio que você já sabe, né? Porém, antigamente, antes mesmo do boom da internet, se tinha um local que nos apresentava, nos mostrava coisas aleatórias, era a televisão. Meu amigo, se você ligava a televisão antigamente em um domingo de tarde no SBT, você via cada coisa suspeita. É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bem, eu sou o Gonça e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as reportagens mais bizarras da televisão brasileira. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já me seguir aqui, já curtir o vídeo, compartilhar o vídeo e me seguir nas redes sociais. Agora, sem enrolação, vamos começar o vídeo de hoje. Quando falamos sobre reportagem bizarra, temos sempre que lembrar do nosso saudoso Gugu Liberato. Ele que durante muitos anos nos entreteu nos domingos de tarde no programa Domingo Legal. E foi nesse programa que conhecemos a bizarra entrevista com o PCC. Essa reportagem aconteceu no dia 7 de setembro do ano de 2003. Nesse dia, Gugu entrevistou dois supostos membros do PCC, que caso você não conheça, é o primeiro comando da capital, uma organização criminosa que atua principalmente no estado de São Paulo e é financiada principalmente pelo tráfico de drogas, roubo de cargas, assaltos a bancos e sequestros. Na entrevista, os dois membros do PCC eram chamados de Alfa e Beta. Durante a entrevista, coisas bizarras foram ditas. Os supostos membros do PCC assumiram a autoria do sequestro do padre Marcelo Rossi, que aconteceu na semana anterior à entrevista. A dupla também ameaçou outras personalidades, como os apresentadores Datena, Marcelo Rezende e Oscar Roberto de Godoy, que comandavam programas policiais. E também o vice-prefeito de São Paulo, que na época era Hélio Bicudo. Bem, no dia seguinte à exibição da entrevista, a repercussão foi enorme. O apresentador Datena usou seu programa para falar sobre a ameaça que recebeu. Visivelmente revoltado com o sensacionalismo de seu colega de profissão, o apresentador declarou: Silvio Santos, é por isso que seu jornalismo não dá dinheiro. Para mostrar um jornalismo rasteiro desse no programa do Gugu, não vale a pena ter jornalismo mesmo. Vai lá ver lá em casa como está minha família, com medo de sair, botar o nariz na rua. Estou profundamente magoado, desiludido. Marcelo Rezende também comentou sobre o caso. Durante seu programa, ele entrevistou Hélio Bicudo, que indagou: as pessoas que fazem a ameaça cometem um crime e aqueles que divulgam a ameaça não cometem? A confusão por conta da reportagem foi tão grande que acabou se tornando caso de polícia. O Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para investigação e solicitou cópias das gravações que foram encaminhadas à Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, sob a suspeita de a entrevista ser falsa. O Procurador-Geral de Justiça na época, Luiz Antônio Guimarães, levantou suspeitas sobre a veracidade da entrevista e sobre o fato da dupla pertencer mesmo ao PCC. O procurador comentou que ambos os indivíduos que disseram ter cumprido penas longas não parecem ter linguagem de quem esteve anos no sistema prisional. Saulo Castro de Abreu, secretário de Segurança Pública, sugeriu que Gugu criou personagens. A Secretaria de Segurança Pública na época negava a existência do PCC. O secretário comentou: pegou uma situação que tomam por realidade, um negócio chamado PCC, que estava morto e enterrado em São Paulo. Travestiu duas pessoas, colocou o capuz, montou um personagem e aproveitou uma semana de debate sobre sequestro de autoridades, de atentado ao padre Marcelo. Alguns promotores levantaram a hipótese de que os bandidos da entrevista seriam ex-policiais que trabalhavam como seguranças no SBT. O Departamento de Investigação sobre o Crime Organizado coletou depoimentos de pessoas envolvidas na produção do programa. Devido a toda a polêmica, Silvio Santos fez uma reunião com diretores para gerenciamento de crise. Silvio Santos estava preocupado e temia uma repercussão ainda mais negativa do caso e uma possível retaliação do governo. Sob orientações do SBT, Gugu não se manifestou, cancelou reuniões e passou a semana cuidando de seus pais, que estavam doentes na época.
As retaliações contra o programa Domingo Legal ocorreram. A Petrobras cancelou uma enorme campanha publicitária que faria com Gugu, algo em torno de 1,7 milhões de reais. Além do mais, o Domingo Legal viu seu faturamento cair de 750 mil reais para 400 mil reais em 2 semanas. O Ministério da Justiça advertiu a emissora e o Tribunal de Justiça ordenou que o programa fosse retirado do ar. Durante 2 finais de semana, o SBT teve que preencher a lacuna deixada pelo programa com reprise do programa do Ratinho, o Grammy Latino e o Troféu Imprensa. No dia 15 de setembro, durante o programa de Hebe Camargo, Gugu apareceu de surpresa e pediu um espaço à colega para se desculpar. Ele afirmou que não tinha visto o material antes de ir ao ar. O depoimento do apresentador fez o programa saltar de 10 para 19 pontos de audiência. A apresentadora aproveitou a ocasião para dar um conselho a seu colega de emissora. Ela comentou: "Posso te dar um conselho como mãe? Não sofra tanto por um negócio de audiência. Você tem o seu programa há tantos anos, é tão querido. Quando o programa dá 2 ou 3 pontos a menos, você tem uma audiência magnífica. Não tem que sofrer por causa de 2, 3 pontos e o Faustão ganha. De repente, no outro domingo, o público acha que seu programa está melhor." Na semana seguinte, Gugu prestou depoimento responsabilizando o SBT pela exibição do material. Em depoimento, ele afirmou desconhecer a farsa. Segundo o delegado Alberto Pereira Mateus, o apresentador admitiu que solicitou à produção do programa que realizasse uma reportagem sobre as ameaças do PCC ao padre Marcelo. 5 pessoas que participaram da entrevista foram indiciados por apologia ao crime pela Polícia Civil de São Paulo. O produtor Hamilton do Tadeu dos Santos, Wagner Faustino da Silva, que interpretou o Alfa, Antônio Rodrigues da Silva, o Beta, o repórter Wagner Maffezoli e o produtor Rogério Casagrande. Hamilton, Alfa e Beta se apresentaram à polícia para depor. Em entrevista a jornalistas, quando estava a caminho do seu depoimento, Hamilton declarou que não participou das gravações, mas admitiu que teria cedido uma arma para a produção. Já Rodrigues e Faustino, que segundo a polícia simularam ser integrantes do PCC, afirmaram que havia um roteiro escrito em cartolinas com um texto que deveria ser falado. Cada um teria recebido R$150 para participarem da entrevista. Também, durante o depoimento, o produtor Rogério Casagrande declarou que o Domingo Legal pagou R$3.000 para que Hamilton intermediasse uma entrevista com membros do PCC. O diretor do programa, Maurício Nunes, também foi ouvido pela polícia. Bem, a próxima reportagem é uma reportagem que, virou um meme absurdo. Ela virou meme antes mesmo de o termo meme ser popular. Estou falando sobre a grávida de Taubaté. No ano de 2012, uma grávida chamada Maria Verônica Santos, da cidade de Taubaté, interior de São Paulo, ficou muito popular por conta de estar grávida de 4 filhas. A mulher, que tinha uma barriga enorme, chamou muita atenção do público e de programas de TV. A mulher foi a diversos programas de TV e recebeu muitas doações para suas filhas, entre fraldas, enxoval, quarto mobiliado e até dinheiro. O caso começou a repercutir na mídia local e depois ganhou atrações nacionais. Começou assim a febre da grávida de Taubaté. Verônica foi a programa de televisão para exibir sua rotina de dificuldades com a gestação. Porém, foi no dia 11 de janeiro de 2012 que sua história iria ter uma reviravolta. Nesse dia, a pedagoga participou do programa Hoje em Dia da TV Record. Ela contou no programa que as quadrigêmeas seriam chamadas de Maria Clara, Maria Eduarda, Maria Fernanda e Maria Vitória, levando até o apresentador Edu Guedes às lágrimas. Porém, durante todo o discurso emotivo e bem convincente, a apresentadora Cris Flores desconfiou de certas atitudes de Verônica nos bastidores. A apresentadora disse que percebeu que Verônica não tinha os pés inchados, não apresentava dificuldade de locomoção e que ela não deixava ninguém tocar na barriga por vergonha. Em entrevista ao programa De Noite no SBT, Cris Flores comentou que disse à suposta grávida: "Eu acho que você não está grávida. Eu preciso ver a sua barriga para ter certeza." Cris Flores contou que a Verônica ficou ofendida com o pedido e disse que a barriga estava horrorosa, toda queimada e cheia de estrias. Cris Flores comentou que "eu já estava procurando um alfinete, eu não poderia dizer que ela não estava grávida."
completou a apresentadora, que chegou a recusar aparecer no início da entrevista justamente por duvidar da história. A polícia começou a investigar o caso depois que um médico que atendeu Verônica no segundo semestre de 2011 afirmou que ela na verdade não estaria grávida. Um repórter da Record foi a Taubaté a pedido de Cris Flores para investigar a história e descobriu que as fotos mostradas do ultrassom haviam na verdade sido tiradas da internet. 9 dias depois do caso aparecer na Record, em 20 de janeiro de 2012, o advogado de Verônica confirmou a farsa. Ele expôs que a pedagoga usava uma barriga feita de silicone com enchimentos. Segundo Enilson de Castro, a cliente não teria desmentido a farsa antes por conta da grande repercussão da gravidez. No dia que a farsa completou 10 anos, o advogado afirmou que a mulher foi diagnosticada com pseudologia fantástica, transtorno também conhecido como mitomania, uma tendência que o indivíduo tem de falar coisas que não têm o fundamento real. Verônica e seu marido Kleber Machado Monteiro foram processados por estelionato e o caso teve encerramento pela justiça em 2015, após um acordo. Os dois atualmente vivem discretamente em Taubaté. A dona do ultrassom original, encontrada na internet, processou Verônica por danos morais. Para finalizar esse vídeo, não posso deixar de falar do caso mais icônico que gerou uma das mais bizarras reportagens que já aconteceu na história da televisão brasileira. Estou falando sobre o caso do ET Bilu. O caso do ET Bilu foi ao ar no dia 10 de outubro de 2010, no programa Domingo Espetacular da Record TV. Nessa reportagem, tivemos a apresentação da história do ET na cidade de Corguinho, Mato Grosso do Sul, por Urandir Fernandes de Oliveira, que se apresenta como paranormal e ufólogo e lidera uma comunidade chamada Projeto Portal, que seria uma cidade refúgio construída com orientações de alienígenas para proteger os habitantes de uma catástrofe prestes a atingir o mundo. A equipe do Domingo Espetacular acompanhou as atividades do grupo e esteve diante do que seria um extraterrestre. O ponto alto da entrevista foi a visita noturna ao local onde a equipe do programa avista Bilu. Bilu aparece a poucos metros da câmera e é perguntado pelo repórter qual é a sua mensagem para a Terra, e Bilu responde, em português, apenas que busquem conhecimento. Após essa reportagem, outra reportagem marcante sobre ET foi a reportagem realizada pelo programa CQC da Band, e quem realizou a reportagem do programa foi o apresentador Danilo Gentili. As imagens do programa CQC foram registradas por uma câmera de infravermelho e elas revelavam apenas uma figura como fisionomia humana e de máscara no meio da mata. Além disso, a equipe do CQC também questionou e destacou que Urandir sempre desaparecia quando o ET começava a falar com a multidão no matagal. As definições sobre o ET também são controversas. Algumas informações sobre Bilu afirmam que ele teria cerca de 1,70 m de altura. Por outro lado, o próprio Urandir defende que o alien é mais baixo, com cerca de 1,40 m. Porém, essas imagens em infravermelho foram feitas sem o consentimento dos representantes do Projeto Portal. Em 2009, Urandir foi acusado de estelionato, falsidade ideológica, curandeirismo e charlatanismo. Ele estaria utilizando o projeto para manter a sua prática. Apesar disso, o criador do ET Bilu não deixa de ganhar reconhecimento. Nascido no interior de São Paulo, em 2019, ele foi condecorado com o título de cidadão campograndense pela Câmara de Vereadores da cidade. E esse foi o vídeo de hoje. Agora eu quero saber de você. Você aí já tinha visto alguma reportagem bizarra? Você aí conhecia alguma dessas reportagens bizarras? Já riu bastante sobre o desfecho que aconteceu dessas reportagens bizarras? Deixa aqui nos comentários. Bem, mas se você aí gostou do vídeo, já deixa seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos, com sua família, com aquela pessoa que você sabe que achou bem suspeito, né, o ET Bilu, que acreditou na grada de Taubaté, né, que via as coisas no Domingo Legal e achava que era tudo verdade. Manda esse vídeo pra essa pessoa, eu tenho certeza que ela vai ficar com uma vergonha alheia. Demorou? E também me siga aqui, me siga nas minhas redes sociais.
E antes de ir embora, vou recomendar para vocês dois vídeos muito bons. Esses dois vídeos estão aparecendo aqui, demorou? E caso você ainda não esteja me seguindo, clique aqui para me seguir. Demorou? Então é isso, muito obrigado por mais um vídeo, nos encontramos no próximo vídeo e é nóis, valeu, tamo junto e fui!